eles porque faz essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como que funciona esse mercado negro? Isso é interessante. Eu imaginei que existiria alguma coisa, né? Porque... Pessoas que têm família fora recebem roupas, sapatos. E é tranquilo deles receberem? Recebem pelo correio? Como que eles fazem Sim, isso? porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Eles sempre ganham de alguma forma. Entendi. Eles recebem para a pessoa passar esse pacote para dentro da ilha, entendeu? Entendi. Mas eu... Ou pessoas que trabalham no, sei lá, onde tem carne, essas coisas, em indústria, roubam e vendem no mercado negro também, entendeu? Entendi. Só que aí você não sabe a procedência, nada. Pode A crer. gente não sabia de onde saía o frango que minha avó, meu avô compravam para manter a gente em Cuba. por Cara, isso exemplo. é muito louco, porque assim, você tá me contando coisas que pra mim eram fábulas, sabe? Eu achava, eu sabia, quer dizer, já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você tá me falando, uma cubana que viveu lá e que tem família lá, Tenho. isso é assustador até. Mas Tipo, não poder sair de Cuba. Eu falo isso, que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, pra mim acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da realidade aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, é isso que os cubanos passam. Atualmente, o cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e, geralmente, quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora tá mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente... Por Entendi. exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil depois de quase 4 anos. Consegue tirar minha mãe de Cuba. Eu e minha irmã ficamos com os nossos avós. Eu com 9 anos na época e minha irmã com 3. E aí minha mãe vem para o Brasil, vai direto para a Polícia Federal e pede asilo político, porque como eles são casados, meu pai e minha mãe, ela tinha direito Esse asilo. a lei de refugiada também, igual meu pai. E aí minha mãe fica no Brasil, engravida nesse período, uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito, e realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro, assim, R$ 5 no bolso, por exemplo. E minha mãe fica sabendo que tá grávida. Aí foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro para Cuba para nossas filhas lá conseguir, né, comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas. Mas aí acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída. Ter uma irmã brasileira. Aí depois de quase 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com 5 anos e volta a me ver com 12. E a gente conhece a nossa irmã caçula brasileira, joinvilense, Santa Catarina, com quase 3 anos. Aí, resumidamente, essa é a história da minha família. Então tua família daqui tinha que mandar dinheiro pra lá pra vocês poderem comer. Pô, mas lá não é o comunismo, não é todo mundo come? Como é que Não, funciona? não. A igualdade lá é de miséria, só que tem uns mais miseráveis do que outros. Aí minha avó, ela comprava uma caixa de frango, quando tinha, não era todo mês que tinha, por mês, pra gente. Aí a gente comia frango todos os dias. Uma coisa chique comer frango em Cuba. Eu não podia reclamar. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Aí eu comia carne vermelha, porque em Cuba é proibido. Você vai pra cadeia, 20 anos por matar uma vaca. Sério? É. Caralho. Eles falam que é porque não tem pra todo mundo. Sei. Mas pra família do Fidel não falta, com certeza. É, imagino Nem pra que família não. do Dias-Canel, Raul Castro. Aí é isso. Caraca, que absurdo. Nossa senhora, dessas daí, esse lance de não poder comer carne vermelha porque não tem pra todo mundo é foda. Sim. Você ficou em Cuba, então, de que idade a que idade, mais ou menos? Eu nasci em Cuba, fiquei até os 12. Então, 12 anos ali de... Qual que outras... Tipo, qual foi um dos maiores choques que você viveu quando você teve essa mudança de vida, de vir pro Brasil, assim? Parece uma coisa fútil, mas uma coisa que me marcou muito e cubanos que eu conheço no Brasil também, tipo, foram marcados por isso. O mercado. Quando eu entrei no mercado. Até hoje eu fico tonta. Eu entro no mercado... Eu procrastino a minha ida ao mercado, porque eu fico tonta, de verdade. Tem muita variedade. E aí eu fico tipo, ai, o que tem que pegar não sei o quê? Então minha mãe que vai, meu pai que vai. Eu odeio ir no mercado por isso. Então ver essa variedade, essa quantidade de comida, de papel higiênico... Papel higiênico. produtos de limpeza, tudo isso. E outro choque foi a liberdade... Liberdade, né? Que depois eu vi que não era tanta em sala de aula, mas é bem melhor que Cuba. Que aluno podia levantar a mão e falar, mas professor, e questionar o professor. Com educação, tudo. Como Eu que é em olhava Cuba? assim,
Não pode. Como que a sala de Cuba, todo mundo quietinho, se alguém falar você alguma tem coisa... que dar amém pra tudo que E o que acontece se um moleque rebelde em Cuba começa a aprontar? prejudica teus pais. Os pais são chamados na escola, aí já ficam de olho, aí o pai pode perder o emprego, a família ser perseguida, tudo isso. Sério? Eu já fui chamada de contra-revolucionária em sala de aula, porque eu não queria dar um dinheiro lá pra MTT, que é um negócio de Cuba, lá, pra ataque americano, uma coisa assim. Eu falei, eu não quero dar. Eu tinha 7 anos, 8 na época, 6 ou 7. Eu era uma criança. E eu falei, não quero, eu quero esse dinheiro pra comprar uma pizza. E aí a professora incentivou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. Caralho, é bem Coreia do Até Norte. hoje, esse negócio. até hoje eu lembro disso. Até Sim. hoje... Então até os professores, eles são usados como massa pra doutrinar as crianças. Sim, claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Cienfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? Como que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa? Aula de história era imperialismo yankee, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos, do imperialismo, da exploração yankee. Essas coisas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eu tinha muito medo dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus, inimigos, né, de Cuba. Então, eles fazem desde criança a tua cabeça, né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba, era um ícone, né, da música, Célia Cruz, Orixás. Atualmente é muito pobre culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula. Não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade nenhuma. Não, é só aquilo, são máquinas, né? Entendi. Eles te programam para repetir, obedecer. E aí tá, aí tu chegou no Brasil com 12, tu estudou Direito, não é? Tô terminando direito. Tá terminando Direito. E tem uma luta aí pela liberdade, É minha pela principal democracia, essas coisas. Mas como é que isso... Como é que você virou Zoe Martinez? Foi em 2010, quando eu tinha 16 anos, foi no impeachment da Dilma, no ensino médio. Uma professora de direita falou, você é tão esclarecida, você, assim, não parece a ter a idade que você tem, sabe? Eu sempre fui de ter amigos mais velhos, tipo, meus amigos 60, 40 anos. Nunca gostei muito das pessoas da minha idade. Eu falo que eu sou uma jovem com mentalidade de idoso. Uhum. E aí a professora falou, você se expressa tão bem, porque você não abre uma página no Facebook falando sobre as suas experiências de vida em Cuba? Eu fiquei pensando, falei, quer saber? Eu vou abrir. Principalmente porque o Brasil estava vivendo um momento histórico, né? O impeachment da Dilma, do petista. E aí eu abri essa página. O brasileiro não gosta muito de ler, né? E eu escrevia textos sobre Cuba antes, com Fulgêncio Batista, depois com a tomada do poder do Fidel e tal. E aí, 10 curtidas, sou conhecidos que curtiam. Até que um dia uma professora falou que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Claro, com a aposentadoria do Brasil, que aqui não é muito, né? Aposentadoria de professor, mas em Cuba é muito dinheiro, porque lá o dinheiro é desvalorizado, a moeda oficial de lá. E eu fiquei tão irritada com isso, eu sempre fui muito esquentada. Mas com a idade a gente aprende a ficar mais moderado, né? E eu gravei um vídeo muito estressada. Vai pra Cuba, só não citei o nome, né? Você gosta de ir lá, vai pra lá, mas com dinheiro de cubano mesmo, pra trabalhar como cubano, entendeu? E eu postei, me falaram, não posta, que tá muito agressivo. Eu falei, quer saber, eu vou postar. Eu postei, viralizou. O professor Olavo de Carvalho começou a me acompanhar. Foi a primeira pessoa da direita, assim, conhecida, que começou a acompanhar meu trabalho. E aí, começaram a chegar pessoas. Eu ganhei de 5 mil, fui pra 10 mil seguidores, 15 mil, numa noite. Isso tu novinha. Isso, com 16 anos. E aí, os seguidores pedindo, fala sobre a saúde, sobre a educação. E eu fui entrando nesse meio e eu não sabia onde que eu tava entrando. Eu só ia gravando. Tava no ensino médio, fazia... eu era estudante de teatro no Wolf Maia. Caralho! E aí, eu continuei com a minha vida. Aí, eu comecei a dar palestra, aí fui para Brasília, aí fui para os gramados do Congresso. Pediram o impeachment da Dilma. Aí eu conheci várias pessoas que hoje são até políticos, sabia que vocês conhecem nos gramados do Congresso, Alan dos Santos. E foi aí que eu me inseri nesse meio e nunca mais parei. Eu acho que o meu chamado de vida mesmo, sabe? Falam que quando eu falo de liberdade, tudo muda. Assim, a minha forma de falar, tudo. Falam, nossa, você fala tão bem sobre isso. Então, eu acho que é meu chamado de vida defender a liberdade e alertar os brasileiros sobre como os perigos, né? De você ir perdendo a sua liberdade aqui, outra aqui. E quando você vê, você já está numa ditadura. E aí, para sair, meu amigo, olha Cuba. 60 anos até hoje não conseguiu
se livrar disso. E imagino também porque a galera lá tá tão doutrinada que eles provavelmente nem enxergam as mazelas, né? Mais ou menos. A internet agora, o Cuba perdeu o apoio da Argentina, né? A Argentina tá falida, Venezuela não tem dinheiro. Brasil financiava através do Mais Médicos com o Bolsonaro, né? Acabou cortando. E aí Cuba ficou assim, como que eu vou me sustentar, entendeu? E aí foi pro turismo. E o turista entrando precisava ter internet. E também, com o cubano que tem família fora, eles conseguem dinheiro porque o familiar fora coloca a internet para o cubano. Então, meus avós, por exemplo, eu coloco internet para os meus avós no celular. E aí a ditadura acaba ganhando. Então, com esse acesso à internet de uma parcela da população, o pessoal tem acesso à vida das pessoas em outros países. Sabe qual e aí que é?